Lucas capítulo 4. Na plenitude do Espírito Santo, Jesus voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito para o deserto, tendo sido tentado pelo diabo durante 40 dias. Sem ter comido nada nesses dias, teve fome ao fim deles. Então o diabo lhe disse: Se tu és o Filho de Deus, ordena que esta pedra se transforme em pão. Jesus lhe respondeu: Está escrito, nem só de pão o homem viverá. Então o diabo, levando-o a um lugar elevado, mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo e disse-lhe: Eu te darei toda a autoridade e glória destes reinos, porque me foram entregues, e eu os dou a quem eu quiser. Se me adorares, tudo será teu. Jesus lhe respondeu: Está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele cultuarás. Em seguida, levou-o a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão com as mãos, para que nunca tropeces em nenhuma pedra. Mas Jesus lhe respondeu: Foi dito, não tentarás o Senhor teu Deus. Tendo o diabo acabado todo tipo de tentação, afastou-se dele até ocasião oportuna. No poder do Espírito, Jesus voltou para a Galileia e sua fama se espalhou por toda a região. Ele ensinava nas sinagogas e era elogiado por todos. Chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou na sinagoga no dia de sábado, segundo o seu costume, e levantou-se para fazer a leitura. Entregaram-lhe o livro do profeta Isaías. Ele o abriu e achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para anunciar boas novas aos pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos presos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para proclamar o ano aceitável do Senhor. E fechando o livro, devolveu ao assistente e sentou-se, e os olhares de todos na sinagoga estavam fixos nele. Então ele começou a dizer-lhe: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabais de ouvir. Todos o aprovavam e, admirando-se das palavras de graça que saíam da sua boca, perguntavam: Este não é filho de José? Jesus lhes disse: Sem dúvida me direis este provérbio: Médico, cura-te mesmo. Tudo o que ouvimos dizer que fizestes em Cafarnaum, faz também aqui na tua terra. E acrescentou: Em verdade vos digo que nenhum profeta é aceito em sua terra. Em verdade vos digo, havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, trazendo uma grande fome por toda aquela terra. Mas Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a uma viúva em Sarepta de Sidom. Também havia muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas nenhum deles foi purificado, a não ser Naamã, o sírio. Ao ouvirem essas coisas, todos os que estavam na sinagoga ficaram muito indignados. E levantando-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o despenhadeiro do monte, sobre o qual a cidade estava construída, para o jogarem dali. Ele, porém, passando pelo meio deles, seguiu o seu caminho. Depois desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado.
e maravilharam-se com o seu ensino, porque a sua palavra era proferida com autoridade. Havia na sinagoga um homem que tinha o espírito de um demônio impuro, e ele gritou: "Ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para destruir-nos? Sei quem tu és, o Santo de Deus." Mas Jesus o repreendeu, dizendo: "Cala-te e sai dele." E o demônio, jogando-o no chão, no meio do povo, saiu dele, sem causar-lhe mal algum. E todos se assustaram e falavam entre si, perguntando uns aos outros: "Que palavra é esta?" Ele ordena com autoridade e poder aos espíritos impuros, e eles saem. E sua fama se espalhava por todos os lugares da região. Jesus se levantou, saiu da sinagoga e foi para a casa de Simão. E estando a sogra de Simão enferma, com muita febre, rogaram-lhe em favor dela. E ele, inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou. E imediatamente ela se levantou e começou a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias doenças os traziam a Jesus, e impondo as mãos sobre cada um, ele os curava. E também saíam demônios de muitos, gritando: "Tu és o Filho de Deus." Ele, porém, os repreendia e não os deixava falar, pois sabia que ele era o Cristo. Ao romper do dia, Jesus foi a um lugar deserto, e as multidões foram atrás dele, e encontrando-o, queriam impedir que se afastasse delas. Ele, porém, lhes disse: "É necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também às outras cidades, pois foi para isso que eu fui enviado." E ele prosseguia pregando nas sinagogas da Judeia.